Às vezes a gente fala que perdoou uma pessoa por uma ofensa, mas na maioria das vezes, ou sempre, lembramos daquela ofensa. Isso significa que não perdoamos. O perdão verdadeiro vem com a carga do esquecimento. E se aquela ofensa serviu de alguma forma para o nosso crescimento espiritual e moral, eu sou grata, porém ainda relembro. Jorge, fala um pouco sobre o perdão verdadeiro, por favor. Tema fácil de Olha, ser abordado. olha, o que a gente tem, na verdade, da doutrina espírita é uma informação no sentido de que perdoar não é esquecer. Olha, ninguém fala mais nisso, esse assunto a gente não toca, esse assunto morreu, você está perdoado, não toca mais no assunto. Quando a gente não toca no assunto, significa que ele resolveu, ele pode não estar resolvido. A gente vai perdoar quando a gente consegue relembrar da história sem ficar com raiva, sem ficar com medo, sem ter sentimentos ruins. Todas as vezes que eu disse assim, eu já até perdoei ele. Aí ele chegou em casa e ele disse, aí a lágrima começa a descer. Então, não, o perdão não aconteceu. A gente está num processo de perdoar. Mas quando eu relembro a história, eu ainda me emociono, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto a minha respiração mudar, então é porque ainda não passou, ainda não é passado. Pelo menos uma parte dessa história ainda é presente. A história só será passada quando a gente conseguir falar dela sem se emocionar, sem mostrar que a gente está magoado com o que aconteceu. Eu consigo contar a história sem que eu sinta o meu batimento cardíaco mudar. Aí, opa, aqui está acontecendo um efetivo perdão. Isso aí, o que aconteceu? Fez isso comigo, mas eu já perdoei. Aí você observa como que reage sua respiração, seu batimento cardíaco, se você fica vermelho ou vermelha. Isso é um indicativo de que a gente ainda não está bem. O perdão verdadeiro é que vai acontecer de tal sorte que a gente fala dessas histórias, mas não se emociona mais com elas. E é uma necessidade que a gente tem para conseguir fazer isso. O que acontece muitas vezes é que a gente se ilude, está no mundo espiritual e diz, não, já perdoei fulano. Só que no mundo espiritual a gente não tem certeza do que fez, se mudou, se não mudou. A gente não consegue confirmar as nossas conquistas espirituais, porque lá é muito fácil eu me convencer de que eu tenho que ser bom. Então, quando o espírito precisa confirmar que ele realmente mudou, ele tem que reencarnar, gente. Porque quando reencarna, acontece o amortecimento da memória. Aquilo que eu penso que eu sou, não desperta comigo. Desperta só o que eu sou. O que eu penso que eu sou ficou no meio do caminho. Então, o processo reencarnatório da gestação, ele vai como que amortecendo as minhas crenças. E só o que eu realmente sou desperta comigo quando eu me torno alma consciente já no mundo físico. E aí vai comprovar se você mudou ou não. Por isso que é tão importante a reencarnação. Mudar no mundo espiritual é possível? É. Difícil é provar que mudou. Dá para provar? Dá, mas é muito lento. Precisa de muitos anos, séculos, para você conseguir fazer um avanço. Então, para ter certeza, reencarna logo. Fica aqui um tempo de 70, 80, 100 anos e quando volta, volta com uma série de coisas confirmadas que mudou e outras confirmadas que não mudou. É uma prova real daquilo que a gente está em termos espirituais.